Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro do primeiro preparatório OBA, né, que a gente está ministrando esse ano. Eu sou o professor Marcelo Nobre, supervisor do PIBID e FCE Campo Cedro. E na apresentação de hoje, nós teremos a aluna do curso de licenciatura em Física, Maria do Carmo, apresentando o tema da Via Láctea a Andrômeda, uma viagem no céu conhecendo o universo estrelado. Então eu passo a apresentação agora para Maria do Carmo, que irá iniciar a apresentação do dia de hoje. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Quero agradecer a presença de quem está aqui assistindo a aula. Quero dizer a vocês que fiquem à vontade, qualquer dúvida, qualquer comentário, curiosidade, vocês podem colocar no chat, que eu vou estar acompanhando tanto pelo notebook quanto pelo celular, para, vez ou outra, analisar o chat para responder algumas dúvidas, alguns comentários de vocês durante a apresentação, tá bom? Como o Marcelo já apresentou, eu sou Maria do Carmo, sou licencianda em Física pelo IFCE Cedro, e hoje eu preparei uma aula bem interessante para vocês, que, como o Marcelo também já falou, é da Via Láctea a Andrômeda, uma viagem no céu conhecendo o universo estrelado. Hoje a gente vai dar um conhecimento, dar entrada num conhecimento aí sobre constelações, astros. E de início vamos conhecer as constelações, né? O que seria constelações? Antes da década de 30, as constelações elas eram definidas como agrupamentos de estrelas na esfera celeste, né? Que imaginariamente formavam figuras de personagem, como pessoas, animais, seres mitológicos. Mas esse conceito ele passou a ser inconveniente para o progresso científico logo no século XX. Nós temos essa mania, alguns de nós temos essa mania até hoje de olhar para o céu e imaginar figuras, né? Através das estrelas, imaginar figuras. E através disso a gente dá nome às nossas constelações, né? Então, apesar desse conceito não ser mais o suficiente a partir do século XX, ele ainda hoje tem suas marcas, né? Em 1930, Delporte propôs um novo conceito de constelação. E ele foi adotado e aceito, né, pela IAUA, que é a União Astronômica Internacional. E continua em vigor até hoje. Ele determina que as constelações é a divisão da esfera celeste geometricamente em 88 regiões ou partes, de maneira que, olhando para o céu de dentro da esfera celeste, as estrelas, além das estrelas da mesma, é considerada parte da constelação. Esse objeto ele pode ter qualquer tipo de ligação astrofísica com outros objetos pertencentes à constelação. Na realidade, as estrelas, outras constituintes da constelação, geralmente não têm relação física entre si, mas tendemos a pensar o contrário. Isto se dá porque quando a gente olha para o céu, não temos a percepção das distâncias reais, tanto das estrelas a nós, mas apenas uma ideia, né, da disposição delas em relação às outras na esfera celeste. Por isso, a gente tem a impressão de que todas as estrelas, nebulosas, galáxias, outros objetos celestes, eles estão todos à mesma distância da Terra e próximos entre si. O ser humano, desde a antiguidade, como eu já falei, ele observa o céu. Então, ele apresenta curiosidade a respeito do céu, principalmente o céu estrelado, né? Que é muito lindo e fascinante. Isto está evidenciado tanto nas inscrições e quanto nas construções antigas. O céu, ele era visto como um certo espanto, antigamente, receio,
admiração e respeito. O desenvolvimento das causas científicas dos fenômenos astronômicos instigava o homem a destinar valores divinos aos astros celestes. As constelações, elas foram inventadas pelo ser humano. Cada povo e tribo possuíam suas próprias constelações. Às vezes, coincidia o mesmo nome, o mesmo conjunto de estrelas, mas tinha nomes diferentes, significados diferentes para povos diferentes. Guardar na forma ou a localização dessas figuras no céu não era um trabalho fácil, né? E assim eles criavam mitos e histórias sobre as constelações. Com o tempo, os povos perceberam que as constelações elas podiam ser úteis. Era possível identificar os períodos de caça, agricultura, de pesca. Serviam para determinar a passagem do tempo, as estações do ano, o clima. Foram feitos calendários inspirados nos fenômenos celestes, que é os períodos lunares e solares. Demarcaram a trajetória do Sol durante o ano e usaram as constelações que chamaram de zodíaco, que dependendo da posição do Sol no zodíaco, sabiam-se a condição do clima e as estações do ano. Então, eles usavam do calendário do zodíaco para se orientar também. Atualmente, essas constelações elas não possuem a mesma importância da antiguidade, mas ainda são úteis para os estudos astronômicos. Como, por exemplo, indicar direções do universo e tornar mais fácil a identificação de astros no céu. Existem estrelas que são utilizadas para direcionar equipamentos de navegação espacial, como a Canopus. Ela é da constelação Carina. A Fomalhaut, do Peixe Austral, e a Sirius, do Cão Maior. Algumas constelações, elas só podem ser vistas completamente por alguém que se encontra no hemisfério terrestre. Por exemplo, a Ursa Menor, por quem está no hemisfério norte, e a Octante, por quem está no hemisfério sul. Das 88 constelações, são 88 constelações que são reconhecidas pela União Astronômica Internacional. Dessas 88, hoje, mais da metade foram descritas primeiramente pelos gregos antigos. Ptolomeu, baseando-se no grego Hiparco, ele baseando-se provavelmente no catálogo de estrelas desse astrônomo Hiparco, ele atualizou o mesmo e organizou as estrelas em 48 constelações, registradas no século 17 e 18, no 7º e no 8º livro, se não me engano, Almagesto, de Ptolomeu. Entre os navegantes e os cartógrafos terrestres, adicionaram novas constelações às de Ptolomeu, principalmente feitas pelos europeus, que primeiro exploraram o hemisfério sul. O astrônomo Johannes, também teve um holandês Frederick e outros. Agora a gente vai identificar algumas constelações. Vamos identificando algumas constelações. Das 88 constelações ocidentais, algumas são mais fáceis de identificar no céu noturno por causa de suas estrelas de maior brilho. Uma constelação bastante fácil é a de Órion, cuja sigla é Ori, viu? Esta é uma das mais bonitas do céu noturno e ela representa a figura mitológica de um guerreiro, né? De um guerreiro gigante em companhia de seus 2 cães de caça. Que a gente vai conhecer as constelações, que é o Cão Maior e Cão Menor. Na mitologia grega, Órion foi perseguido e ferido mortalmente por um escorpião que foi enviado para matá-lo. Esses 2 personagens, Órion e o escorpião, tornaram as constelações
se tornaram constelações e foram postas no céu em oposição. Então, quando Órion está se pondo no oeste, Escorpião está nascendo no leste. Mas tem outras mitologias, em outras culturas, que são relacionadas a esses personagens. Para encontrar Órion, a gente pode procurar no céu um conjunto de 3 estrelas próximas que tem um brilho parecido. E elas estão em fileiras, que é conhecida como as Três Marias. O nome das Três Marias, o real nome, é Alnilam, Alnitak e Mintaka. Elas fazem parte de Órion, sendo seu símbolo, o famoso cinturão de Órion, né? Formado por uma figura que lembra as asas de uma borboleta. Pois as asas da borboleta, elas têm as 4 estrelas, que são próximas 4 estrelas brilhantes. 2 acima e 2 abaixo do cinturão, das Três Marias. E elas formam a figura que lembra as asas de uma borboleta. Tem um objeto celeste que é bem conhecido dessa constelação, que é a nebulosa de Órion. É uma grande nuvem de gás e poeira formadora de estrelas. Encontra-se a cerca de 1.500 anos-luz de distância e o telescópio Hubble já detectou cerca de 150 regiões nessa nebulosa, onde há formação de estrelas e talvez futuros sistemas estelares. Olha aqui, eu trouxe a constelação de Órion para vocês. Então, aqui vocês conseguem identificar as Três Marias e as 4 estrelas brilhantes, as 2 de cima e as 2 de baixo ao cinturão, que vai formar uma espécie de asa de borboleta, como eu falei. Agora a bandeira do Brasil. Agora a gente vai ver constelações da bandeira. Vocês sabiam que a representação... Existe uma representação de estrelas com algumas constelações na nossa bandeira e elas têm um propósito. As estrelas da bandeira, da nossa bandeira, ela representa os estados e o Distrito Federal do nosso país, sendo 26 estrelas para os estados e uma para o Distrito Federal. O céu ele é representado na nossa bandeira e ele corresponde ao céu da cidade de Rio de Janeiro no dia e na hora da proclamação da República. Que dia foi a proclamação da República? 15 de novembro de 1889. E aconteceu às 8h30. Neste momento, não havia estrelas visíveis no céu além do nosso Sol, é óbvio, né? Mas a luz, pois a luz do Sol, ela brilhava, ela espalhada na nossa atmosfera, ela vai ofuscar o brilho das outras estrelas. No entanto, mesmo assim, os astrônomos sabiam que as constelações exatas que estavam no céu naquele momento. Existe uma lei até, que se eu não me engano, é do 1º de setembro de 1971, que diz assim, que as estrelas representadas na bandeira devem ser postas como se devem ser vistas, como estivessem sendo vistas de fora da esfera celeste. Então, por causa disso, elas aparecem espelhadas, invertidas, como o exemplo aí do Cruzeiro do Sul. Numa constelação, a estrela mais brilhante recebe o nome de Alfa, a segunda mais brilhante recebe o nome de Beta e a terceira mais brilhante recebe o nome de Gama. E assim por diante, sempre de acordo com a ordem alfabética do alfabeto grego. Temos assim, Alfa Cruz, Beta Cruz, Alfa Leonis, Beta Leonis, entre outras. Agora a gente vai ver todas as constelações que estão na nossa bandeira, tá bom? Vamos começar pelo Cruzeiro do Sul. Esta constelação ela é importante e famosa no hemisfério sul. Apesar dela ser pequena, ela é bem reconhecível por suas estrelas de brilho considerável, né? O Cruzeiro do Sul, para os gregos antigos, ela pertencia à constelação do Centauro.
Os navegantes europeus, eles transformaram essa parte do Centauro em uma outra constelação e a chamaram de Cruzeiro do Sul. Por sua vez, o cruzeiro ajudava nas rotas dos navegantes, pois o eixo maior da cruz aponta aproximadamente para o Polo Sul Celeste. Basta tomarmos o tamanho do eixo maior da cruz e o prolongarmos em linha reta, cerca de 4,5 vezes por aí. Um dos objetos celestes que é interessante no Cruzeiro do Sul é o aglomerado aberto de estrelas, chamado Caixa de Joias. Pode ser visto a olho nu, viu? Próximo à Beta Cruz, onde uma pequena mancha, viu? Vocês vão ver. Tem o nome de Caixa de Joias por quê, Maria? Tem o nome de Caixa de Joias, pois nos dá a impressão de estarmos vendo joias brilhantes ao telescópio. Na nossa bandeira, as estrelas do Cruzeiro do Sul, elas representam os estados do sudeste do país e o estado da Bahia. Temos em ordem de brilho das estrelas: São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. Escorpião, né? Aí a constelação do Escorpião. É uma constelação facilmente reconhecível. Podemos vê-la do lado esquerdo do Cruzeiro do Sul, na direção leste. A cauda curva, sugerindo uma interrogação de ponta cabeça, é muito aparente no céu. E ela faz parte do zodíaco e se localiza entre as constelações de Libra e Sagitário. Na mitologia grega, foi o animal que matou Órion com sua picada. Não sei se vocês lembram, mas quando eu fui falar da constelação de Órion, eu citei sobre o mito que eles falavam do escorpião, da constelação do escorpião. A estrela de maior brilho aparente desta constelação é a supergigante vermelha Antares. E ela é centenas de vezes maior que o Sol. É conhecida também como o coração do escorpião. Eu vou só dar uma olhadinha aqui no chat de vocês para ver se já tem alguma coisa, antes de eu passar aqui. Então, a gente vai ver aqui na nossa bandeira. Na nossa bandeira, representa os estados do Nordeste. Novamente, em ordem de brilho, né? Temos aí Piauí, Maranhão, Ceará, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco. Agora vamos ver aqui o Cão Maior. Cão Maior é a constelação que contém a estrela mais brilhante do céu noturno, que é Sírius. Para os gregos antigos, esse cão era um dos que seguiam o caçador mitológico Órion nas suas caçadas, como eu já falei também, né? Sírius é bastante semelhante ao Sol, em tamanho e luminescência, e ela está a cerca de 8,7 anos-luz de distância. As histórias dos cães de Órion não são de proporções míticas, mas os gregos eles tinham várias crenças interessantes sobre Sírius, Alpha Canis. O nome Sírius talvez tenha vindo do grego que significa ardente. E o Ano Novo Ateniense, curiosidade, o Ano Novo Ateniense, ele começava com o aparecimento dessa estrela, da estrela de Sírius. Na bandeira representa os seguintes estados: Mato Grosso, Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins. Lembrando que sempre em ordem de brilho, viu, das estrelas, como eu já expliquei. Alfa, beta. Agora eu vou falar sobre o cão menor. Só está demorando aqui a passar. Pessoal, desculpe, aliás.
dos cães de caça de Órion. O único ponto de interesse é a sua alfa, que é o próximo. Antes do cão, ele refere, né, ao fato de que esta estrela aparece no céu do hemisfério norte, um pouco antes de Sirius nascer. Está a cerca de 11,4 anos-luz de distância e está quase tão perto de nós quanto Sirius. Na nossa bandeira, essa constelação... Eita, passou demais. Essa constelação ela é representada pela estrela Próximo. É uma estrela sozinha do lado esquerdo e abaixo da faixa. Essa daqui. Ai. Acho que o slide e ele já está desorientado aí. Mas eu vou tentando explicar aqui a vocês até ele se ajustar aí sozinho, porque eu já tentei mudar e não está mudando. Mas tá aí, o Triângulo Austral. Casou direitinho na imagem. O Triângulo do Sul. Ele é uma constelação que também não é difícil de ser identificada, pois é uma das poucas que possui uma figura óbvia, né? Porque é o triângulo aí. E ele localiza-se próximo ao Cruzeiro do Sul e da constelação do Centauro. Na bandeira, representa os estados do sul do país. Em ordem de brilho aparente das estrelas, temos Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Eu acho que não está mudando aqui a imagem. Tenta sair e entrar novamente no slide. Posso compartilhar minha tela, então, né? Pode compartilhar. Compartilha daí para dar sequência nos slides, por favor. Ah, meu Deus do céu, só o que faltava. Vai dar certo compartilhar aí, Marcelo? Pronto. Só volta aí, Marcelo, para me mostrar eles. Não, pode passar. Pronto, aí. Vocês, como eu já falei aí no Triângulo Austral. Tô dando contato aqui. Vocês conseguem ver aí e identificar pela imagem. Agora pode passar e eu vou mostrar a bandeira. É porque tá dando microfonia, né? Você tem que desligar um dos microfones. Pronto. Tá dando certo agora o áudio, Marcelo? Sim, tá ok. Pronto, agora vamos só mostrando a vocês aí o Triângulo Austral na bandeira do Brasil. Agora pode passar, Marcelo, para a próxima imagem. Pronto, pessoal. Essa daí é a constelação Virgem, que é a maior constelação do céu
e ela também é a maior do zodíaco. Virgem possui uma série de antigos mitos e contos. Para os antigos romanos, ela era uma deusa, a deusa Ceres, a deusa do crescimento, das plantas alimentares, das colheitas e particularmente do bom e velho milho. Alfas Virgens, ela é conhecida como Spica, que é a orelha de trigo que a deusa carregava. Spica é um binário eclipsante, azul-branco, que tem um período de pouco mais de 4 dias. A estrela é o dobro do tamanho do Sol, mas com uma luminosidade de cerca de 2.000 vezes a do Sol. Ela está a cerca de 260 anos-luz de distância. Tem um aglomerado de galáxias chamado aglomerado de Virgem. Este aglomerado ele fica localizado no ombro da Virgem. Acima, está representado aí na imagem por esses pequenos círculos vermelhos no alto da figura. Não sei se vocês conseguem visualizar. Pode passar a imagem. Na bandeira, a estrela Spica, ela representa, né, o estado do Pará, que é a única estrela acima da faixa, ordem e progresso. Agora vamos para Carina. Essa constelação Carina, ela não é fácil de identificar no céu. E Carina significa aquilha, que é uma peça estrutural básica de uma embarcação. No navio mitológico Argo. Fazia parte da figura do navio mitológico que representa a nau dos argonautas. E ela foi dividida em 3 partes no século XVIII. Carina, popa e vela. Carina é o lar da estrela Canopus, que é a Alfa Carinae. A segunda estrela mais brilhante do céu noturno. E localiza-se a cerca de 310 anos-luz de nós. Na bandeira, a estrela de Canópolis representa o estado de Goiás. Pode passar, Marcelo. Aí, que é de Goiás, pode passar novamente. Pronto. Essa cobrinha aí é a Hidra. É a maior constelação da esfera celeste, viu? E ela vai se estender por mais de 1/4 do céu, passando perto de várias constelações, como a Balança, o Centauro, a Taça, o Sextante, Câncer. E é difícil ver ela no céu, apesar, né, do seu tamanho. Mas ela as suas estrelas, em geral, têm pouco brilho. E é uma constelação muito extensa. O que mais chama a atenção nessa constelação é a região da cabeça, que é formada por 6 estrelas de brilho modesto. Na mitologia grega, Hidra era um monstro de muitas cabeças morto por Hércules, em um dos seus 12 trabalhos. Mas no céu é representada como uma cobra d'água de uma só cabeça. Na bandeira, pode passar, Marcelo? Hidra vai aparecer apenas como 2 estrelas, que representam o estado do Acre e de Mato Grosso do Sul. Pode passar, Marcelo. Pronto. Octante. Representa um instrumento náutico, que é chamado de octante ou itante, que serve para dividir um círculo em 8 partes, o que facilita a tomada de medidas angulares na astronomia e na navegação. Essa constelação ela foi criada pelo astrônomo Nicolau Lewis, no século XVI, se não me engano. E ela comemora o octante, que foi inventado por John Hadley em 1731. A maioria das estrelas do octante tem pouco brilho aparente, incluindo o Sigma Octantis. A estrela do Polo Sul, que na verdade está a 1 grau a partir do Polo Sul verdadeiro, atualmente, viu? Por seu brilho tão ínfimo, é difícil vê-la a olho nu. Por isso, a gente não tem no hemisfério sul uma estrela brilhante
para demarcar o local próximo ao polo, assim como as estrelas Polar Norte, Polaris, a Ursa Menor, quer dizer, desculpa. Mas podemos encontrar o local aproximado do Polo Sul celeste usando a constelação do Cruzeiro do Sul. Pode passar, Marcelo. Não, volta. Eu não coloquei a imagem, desculpa, pessoal, mas eu vou explicar mais ou menos para vocês como ela é na bandeira, viu? Na bandeira, a constelação aparece somente pela estrela Sigma Octantis. Vai representar o Distrito Federal. E pode parecer estranho, né, que tenha sido escolhido uma das estrelas menos brilhantes no céu para representar a capital do nosso país. Mas tem um motivo, e o motivo é o seguinte: é a estrela mais próxima do Polo Sul celeste. E por isso, as estrelas das outras constelações giram ao redor da Sigma Octantis. Ou seja, todos os estados do Brasil giram ao redor do Distrito Federal. Pronto, Marcela, agora pode passar. Nessa imagem aí que eu coloquei, é uma foto de longa exposição da região do Polo Sul celeste, onde se podem ver os rastros das estrelas no céu, indicando suas trajetórias no decorrer do tempo. Percebe-se daí, né, que não há estrelas de brilho muito grande próximas ao polo. Pode passar. Bom, o bom e velho zodíaco. Quem aí das pessoas que estão participando não já ouviram falar do zodíaco, né, dos signos e etc. Pronto, vamos falar um pouco sobre essas constelações do zodíaco. Vocês sabiam que o zodíaco é uma faixa do céu limitada por 2 paralelos de latitude celeste. Um situado ao 8º ao norte e o outro ao 8º ao sul da eclíptica, que é a linha central do zodíaco. Nessa faixa passam sempre o Sol, a Lua, os planetas. A eclíptica é o círculo máximo da esfera celeste, que representa a trajetória anual do Sol em seu movimento aparente ao redor da Terra. O movimento aparente do Sol é uma consequência do movimento de translação da Terra, que em um ano descreve sua órbita ao redor do Sol. Ele vai se deslocar pela eclíptica, atravessando 13 constelações, chamadas de constelações zodiacais, que são elas, os signos que a gente conhece, famosos signos, né? Peixes, Touro, Gêmeos, Câncer, Capricórnio e o restante dos 13. Para um observador na Terra, a impressão é que o planeta ele vai estar fixo e o Sol, em um ano, realiza uma volta pela esfera celeste, percorrendo a eclíptica. O zodíaco ele possui a importância apenas pelo fato de ser sobre ele que estão o Sol, a Lua, os planetas. Na realidade, tem 24 constelações localizadas na faixa zodiacal, algumas totalmente inclusas e outras em somente uma parte. Mas as que são atravessadas pela eclíptica são 13 constelações, que são as que a gente já conhece. O Sol, ele permanece em média um mês em cada constelação na esfera celeste. No caso de Virgem, onde leva mais tempo, são 44 dias. Já em Escorpião, onde passa menos tempo, apenas 7 dias. E daí vai. Tem a Óficos, que é onde passa 18 dias. As constelações do zodíaco, elas apresentam a ordem de passagem do Sol durante o ano. E considera a primeira constelação, que é Capricórnio, que é de 19 de janeiro a 15 de fevereiro. Eu vou só dar uma olhadinha agora no chat para ver se tem algum comentário, para que a gente dê continuidade. São só vocês se apresentando. Pode passar, Marcelo.
Lembrando que quem tiver alguma curiosidade, algo a acrescentar à aula, pode deixar no chat que com o tempo eu vou olhando. Bom, agora vamos entrar em reconhecimento do céu e o uso de aplicativos para auxiliar o reconhecimento do céu. Apesar de ter diversas tecnologias, né, que nos auxiliam ao reconhecimento do céu, é muito importante a gente conseguir fazer o reconhecimento a olho nu. Este reconhecimento ele auxilia na tarefa de localizar planetas, constelações, equador celeste, nebulosa, até galáxias e etc. Embora, de início, parece uma atividade difícil, né? Quando a gente começa a observar mais, quando a gente vai começar a observar com mais atenção, podemos ver que existe um certo padrão no céu. Algumas constelações vão ser mais fáceis de localizar, apesar de outras nem tanto. Mas existe técnica de identificação das principais constelações, viu? Como eu já falei, vamos refazer aqui o conceito de constelação. É qualquer um dos 88 grupos imaginados de estrelas que aparecem na esfera celeste e que têm nomes de figuras religiosas ou mitológicas, animais ou objetos. Esse termo também se refere às áreas delimitadoras na esfera celeste que contém o grupo de estrelas. Se formos nos referir às constelações astronômicas, que vão incluir também as 12 do zodíaco, né, algumas do zodíaco, devemos antes salientar que das 88 constelações que são classificadas pela União Astronômica Internacional, nem todas podem ser vistas de dois hemisférios, viu? Marcelo, pode passar. Desta forma, a gente pode dizer que as principais do hemisfério sul são Órion, a mais fácil de se localizar pelo fato de ter as 3 estrelas que compõem, né, as 3 estrelas Marias, e o Cruzeiro do Sul, que é talvez a constelação mais famosa do hemisfério sul, e também é fácil de se localizar. No hemisfério norte, as principais são Ursa Maior, Ursa Menor, que também são facilmente identificáveis. Mas apenas no hemisfério norte, que ela é fácil de identificar. Uma das estrelas que compõem a Ursa Menor, a estrela Polaris, está quase que situada sobre o polo celeste. Por isso, quando a gente observa essas duas constelações durante a noite, a gente consegue observar as outras constelações como que girando em torno delas, por causa do movimento de rotação da Terra. Mas esse movimento ele é bem relativo. Eu trouxe essas imagens aí para vocês observarem. Durante o nosso aprendizado, né, sobre reconhecimento do céu, para facilitar a busca por objetos celestes também, a gente pode usufruir de tecnologias para seu auxílio. Pode passar, Marcelo. Temos aí 3. A Stellarium, que ela vai estar disponível gratuitamente para computador, é só vocês pesquisarem. Mas ela é paga pelo celular. Então, como a gente gosta do que é gratuito, para quem tem computador é uma boa. Pois o software permite uma rápida e também precisa localização dos objetos celestes. E ajuda bastante na hora de fotografar, viu? Este aplicativo é bastante útil para o planejamento prévio de fotografias. Pois nele a gente pode ver em que momento e localização o astro a ser fotografado, né, que a gente vai fotografar, vai aparecer. Além de diversos dados, como azimuth, altura, magnitude. Estes dados são importantes para decidirmos qual equipamento vamos utilizar. Após vocês instalarem o Stellarium, você poderá introduzir a sua localização para que o programa mostre uma simulação em tempo real da posição dos astros na esfera celeste. Pode ainda avançar e recuar no tempo, como bem entender. Essa ferramenta ela proporciona inúmeras possibilidades, tais como a procura de um determinado planeta, ou galáxia, ou estrela, mostrando-lhe
onde esses se encontram localizados em determinado momento. É um aplicativo de fácil utilização e rapidamente você vai estar dominando tudo aí. Tem aí o Google Sky Maps. Esse Google Sky Maps, ele vai auxiliar no reconhecimento dos principais astros e você mexe no aplicativo de forma muito simples. Basta apontar seu celular ou tablet para o céu, que esse aplicativo informa quais são os objetos celestes daquela localização em tempo real. Então, para melhorar o aplicativo, ele conta com a opção de zoom, permitindo que você chegue bem pertinho do seu planeta ou estrela favorita, viu? Esse aplicativo, ele conta com uma espécie de viagem do tempo, que permite ver como será o cosmos no futuro ou como foi no passado. E ele é gratuito. Vem em inglês, mas também nada que seja muito complicado de usar. Tem outro site que podemos obter muitas informações também e até gerar cartas celestes, que é o Heavens Above, que é esse daí. Eu sei falar pouco inglês, mas a gente desenrola. E ele pode ser acessado, né, pelo computador, pelo Google. Ele é extremamente útil para localizar passagens da ISS e satélites. Vale a pena vocês conhecerem. Mas vocês sabiam a diferenciação dos astros e a sua correlação com a eclíptica? Como a gente viu anteriormente, alguns dos astros observados a olho nu, como as estrelas, são na realidade planetas, como é o caso de Vênus, que muitas vezes chamamos de estrela da manhã, ou quem nunca viu um parente seu chamando de estrela d'alva, né? Mas não é a estrela d'alva, ele é Vênus. Apesar de ser possível confirmar se determinado astro é uma estrela ou planeta, através dos aplicativos aí que vocês estão vendo, alguns fatores simples podem ajudar no momento de diferenciar entre um planeta e uma estrela. Alguns fatores são a cintilação das estrelas, que na realidade é um efeito consequente da instabilidade da nossa atmosfera, já que diversas camadas que a compõem estão em diferentes pressões de temperaturas. Vou explicar um pouquinho aqui a vocês sobre o que é a cintilação das estrelas. Ela é causada por diferenças entre os índices de refração de células atmosféricas vizinhas. A aparente variação em cor enquanto a estrela cintila pode ser notada quando a estrela está muito perto do horizonte. E tem a mesma causa da própria cintilação. Quando a estrela está perto do horizonte, de forma que sua luz atravesse uma camada atmosférica mais espessa até chegar aos nossos olhos, e se o ar está muito turbulento, a contínua variação na direção em que os raios são refratados pode fazer com que, em um dado momento, certas cores cheguem aos olhos do observador e em outros momentos não cheguem, parecendo que a estrela está piscando colorido. Mas voltando às técnicas de observação, diferenciação. A olho nu, ou mesmo com auxílio óptico, as estrelas vistas a partir da Terra são sempre percepcionadas como pequenos pontos luminosos, com um diâmetro inferior a meio segundo de arco. Os planetas, por terem um diâmetro aparente superior às estrelas e por serem percepcionados a partir da Terra como pequenos discos com vários segundos de arcos, quando observados através de um telescópio, não apresentam cintilação óbvia, viu? Como as estrelas, brilhando no céu como ponto de luz fixa, a não ser que se encontrem perto do horizonte. Existe ainda uma segunda forma de localizar os planetas. Eles se encontram a poucos graus da linha eclíptica, que é o plano da órbita terrestre em volta do Sol, né? Trata-se da linha imaginária do trajeto descrito pelo Sol do amanhecer ao entardecer, diariamente. Dentro deste trajeto estão contidos todos os planetas, assim como a Lua e o Sol.
A importância de conhecer as constelações serve exatamente para podermos identificar as estrelas que as compõem, percebem com facilidade se existe um astro a mais, por exemplo, um planeta, comparativamente com as estrelas catalogadas nas cartas celestes em qualquer constelação. Pode passar. Marcelo. Pronto, pessoal. As 5 galáxias mais curiosas que já encontramos no universo afora. Agora eu vou mostrar para vocês, eu trouxe para vocês essas 5 galáxias que são bem curiosas, né? O número total de galáxias que existe no universo ainda não é conhecido. Os astrônomos, eles possuem diversas estimativas. E um consenso que existe atualmente é que há algo entre 100 bilhões e 200 bilhões delas por aí. Então, eu trouxe 5 das galáxias mais interessantes ou curiosas que já foram descobertas. Todas elas possuem alguma particularidade que as distingue em meio à multidão de centenas de bilhões de sistemas estelares existentes no universo. Mas antes, eu vou falar agora para vocês um pouquinho sobre galáxia, uma coisa breve. O que define uma galáxia é o agrupamento não apenas de estrelas, mas também de poeira e gás que se mantêm ligados pela força da gravidade. Há diversas formas e tamanhos desses sistemas, que são atualmente classificados em 3 tipos principais: galáxia elíptica, espirais e irregulares. Quanto ao tamanho, podem variar de agrupamentos de 10 bilhões até 100 trilhões de estrelas, além de todos os outros materiais que são presentes no seu interior. Pode passar, Marcelo. Pronto. Aí na imagem tem 3. Essa maior aí à direita, a curiosidade dela é que ela é a galáxia mais antiga. A galáxia mais antiga já vista no universo. Ela se chama GN-Z11. E ela foi descoberta pelo telescópio espacial Hubble em março de 2016. Ela é atualmente a mais antiga e distante galáxia conhecida. E ela tem um desvio espectroscópio para o vermelho, de Z igual a 11, e ela ultrapassou a EGZSY, algo assim, que havia superado já a outra. Neste posto, todas as duas, tanto a EGSY quanto a outra, elas foram descobertas em 2017. Essa que vocês estão vendo aí do lado direito é a GN-Z11, que foi descoberta em 2016. A distância dela para a Via Láctea gerou um certo desconforto no início. Calculou-se que ela esteja atualmente a 32 bilhões de anos-luz longe de nós, o que tornaria impossível de detectar, já que o universo em si possui 13,8 bilhões de anos de idade. Como poderia a luz de um objeto tão distante chegar aos nossos instrumentos? Então, explicaram que por conta da expansão do universo, a galáxia, essa galáxia aí, já esteve mais próxima. A luz captada pelo Hubble foi emitida há cerca de 2,66 bilhões de anos, aos quais foi adicionado um fator. Tem um fatorzinho que eles adicionam para poder enxergar. Foi o Z mais 1 igual a 12,1, se eu não me engano. Durante os 13,4 bilhões de anos que levou para a luz chegar até aqui, resultando nos 32 bilhões de anos-luz que separam a GN-Z11 de nossa galáxia atualmente. Ela é vista atualmente como era 13,4 bilhões de anos-luz atrás, apenas 400 milhões de anos depois da formação do universo. É a mais antiga galáxia já vista pela humanidade. A GN-Z11, que é essa galáxia aí, ela possui cerca de 1% da massa da Via Láctea.
e formava estrela 20 vezes mais rapidamente. E o fato de uma galáxia tão antiga, com massa tão grande, ainda nos primórdios do universo, intriga os astrônomos. Agora eu vou falar para vocês da galáxia sem matéria escura. Essa que está aí, essa da imagem mais escura. Segundo alguns estudos, pode conter quase nenhuma matéria escura no interior. Então, quando os astrônomos a descobriram, ficaram de cabelo em pé, como diz o outro. Em 2018, quando foi encontrada uma galáxia mais ou menos do tamanho da nossa Via Láctea, quase sem sinal de matéria escura. O nome dela é NGC 1052 DF2. Inicialmente, acreditava-se que ela estava a 65 milhões de anos-luz da Terra, mas ela fica, na verdade, 42 milhões de anos-luz distante e se destacou pela quase ausência de matéria escura em seu interior. Tá, mas o que é matéria escura? Não sei o que é matéria escura. Matéria escura é uma substância ainda misteriosa que acredita-se que compõe 84% de toda a massa do universo. É assim chamada porque ela é invisível, além de interagir apenas gravitacionalmente com a matéria comum. Segundo a teoria que é atualmente mais aceita, a matéria escura já existia antes do Big Bang. Então, com o achado dessa galáxia, as evidências de que tal substância existe ficaram mais fortes. A galáxia em questão ela possui dimensões parecidas com a Via Láctea, mas com uma proporção de apenas uma estrela para cada 200 da nossa galáxia, aproximadamente isso. A sua massa total ela é muito inferior ao nosso sistema estelar. Os novos estudos de 2019, no entanto, detectaram a distância de 42 milhões de anos-luz e alteraram muito das informações iniciais dela. Os pesquisadores ainda tentam compreender inteiramente o fenômeno, mas acreditam que a massa total seja cerca de metade da calculada inicialmente. Mas as estrelas, elas somam apenas 1/4 da massa estelar do primeiro estudo, o que poderia indicar a presença de matéria escura na galáxia. Em novembro de 2019, os cientistas eles encontraram outras 19 galáxias que podem ter pouca ou nenhuma matéria em seu interior. Por outro lado, há ao menos uma galáxia conhecida cuja massa é composta de 99,9% de matéria escura. Essa galáxia que vocês estão vendo acima, que é amarelinha, né? Com os tons mais amarelados, é a chamada galáxia zumbi. Ela não cria novas estrelas há mais de 10 bilhões de anos. Ela é uma galáxia massiva em forma de um disco. E simplesmente parou de fabricar novas estrelas alguns bilhares de anos depois do Big Bang. As observações do telescópio Hubble mostram que nenhuma nova estrela surgiu nessa galáxia há pelo menos 10 bilhões de anos. Por isso é chamada de galáxia morta ou galáxia zumbi. Até a descoberta dela, os astrônomos acreditavam que as galáxias que eram desse tipo eram resultado de fusões explosivas. Mas as estrelas dessa galáxia se formaram todas dentro do próprio disco e não em fusões com outras galáxias. Um estudo de 2019 sugeriu que as galáxias mortas, ou seja, que não formam mais estrelas, fazem rearranjos internos em sua estrutura, conforme elas vão envelhecendo. Por isso, e não por causa de fusões, é que mudam de formato. Em contrapartida, a galáxia zumbi, que é uma outra localizada a cerca de 12,2 bilhões de anos-luz da Terra, fabrica nada mais, nada menos que uma estrela a cada 2 horas. Então, se a nossa galáxia zumbi aí não nascendo não estrela, essa outra galáxia, ela fabrica uma estrela a cada 2 horas, viu? Para você ter uma ideia, a Via Láctea ela produz uma nova estrela a cada 36 dias. E essa daí tá fabricando uma a cada 2 horas. Pode passar, Marcelo. As outras duas últimas. Galáxia com formato diferenciado.
que a galáxia Centauro A, ela possui braços espirais escondidos por nuvem de poeira. Geralmente, as galáxias elas são elípticas, espiral ou irregular. As maiores sempre estão em uma das duas primeiras opções. Ou era o que os astrônomos pensavam até recentemente, quando descobriram que a Centauro A é um híbrido de elíptica com espiral. Acontece que essa galáxia em questão possui um núcleo elíptico, mas traz também dois braços em espiral, que são cobertos por poeira. É uma das galáxias mais brilhantes do céu, localizada a 14 milhões de anos-luz da Terra, na nossa constelação Centauro. Sua descoberta foi feita em 1826 e apenas análises recentes, com imagens via rádio, detectaram os braços típicos de uma galáxia espiral. De acordo com o esquema de classificação Hubble para galáxias, essa galáxia é uma galáxia lenticular, que é o meio termo entre as outras classificações. A teoria é que a Centauro A engoliu uma galáxia espiral alguns milhões de anos atrás, e por isso apresenta os braços típicos de uma espiral. No entanto, essas fusões não costumam deixar as espirais intactas. Então, olha aí. E por fim, a Via Láctea. Nessa imagem aí, ela é vista da Estação Espacial Internacional, viu? Foto da NASA. Não é porque é nosso lar que a Via Láctea não se destaca com particularidades. Para além de sua rota de colisão com Andrômeda, nossa galáxia também está caçando outras galáxias menores neste caminho. Ao menos é o que indica um estudo de outubro de 2019, em que os astrônomos sugeriram haver 6 galáxias anãs vizinhas que antes orbitavam a grande nuvem de Magalhães, a 163 mil anos-luz da gente, agora fazem parte de uma espécie de aglomerado que tem a Via Láctea no centro. Isso poderia ser uma espécie de início de uma fusão entre a nossa galáxia e a grande nuvem de Magalhães. E está prevista para daqui cerca de 2 bilhões de anos. Somente. Pode passar, Marcelo. Pronto. Agora eu cheguei ao fim da minha apresentação aqui para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. Eu ainda vou ver o chat se tem alguma curiosidade, alguma coisa. Mas eu também quero parabenizar, antes disso, eu quero parabenizar cada um que está aqui, porque eu sei que são tempos difíceis, é complicado de assistir aula aqui, mas vocês fazem a diferença. Eu sei que é a minoria, mas é a minoria que faz a diferença quando vocês se propõem a quinta-noite estarem aqui assistindo aula. Espero que tenha sido bastante interessante para vocês. Eu encerro essa apresentação, antes de olhar os comentários, aí com a imagem do nosso Carl Sagan, né? Maravilhoso. E com uma frase que se enquadra muito bem nos nossos tempos de hoje, do próprio Carl Sagan. Para pequenas criaturas como nós, a imensidão é suportável apenas através do amor. É uma frase que se encaixa perfeitamente nos tempos que nós temos vivido. Eu vou dar uma olhadinha no chat, qualquer coisa. Não, vocês só se apresentaram. Obrigada, Eduardo, pelo comentário no início da aula. Maria, em relação àquela informação sobre matéria escura, você falou que era 80 e poucos por cento, né? Foi. Mas eu acho que a 80 deve ser nas galáxias, né? Porque no universo, se eu não estou enganado, é em torno de 25% de matéria escura, né? E de energia escura é uns 72%, mais ou menos. Sim, Marcelo, você está certo com esses dados. Só houve uma confusão. Quem tiver algum comentário, falar alguma curiosidade, se sintam à vontade.
Pessoal, de última hora, já que até agora ninguém falou sobre alguma curiosidade, eu trouxe para vocês de última hora. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu tive conhecimento através do meu irmão. E até eu tinha passado despercebida essa novidade, mas hoje eu vou trazer para vocês. Que é a estrela Betelgeuse. Betelgeuse. Acho que é assim. Não sei se vocês já ouviram falar nessa estrela. E tem uma possível explosão, né? E por que essa possível explosão nos importa tanto, né? Alguns astrônomos, eles estão de olho nessa supergigante, que é uma supergigante vermelha, que dá sinais de que pode explodir a qualquer momento. Eu não sei se vocês já ouviram falar na estrela Betelgeuse. Se não, você ainda não ouviu falar, dê uma pesquisada. Porque ela está causando um alvoroço aí e gerando bastante ansiedade. Eu até descobri que tem um perfil no Twitter. É Betelgeuse hoje. Vocês acompanham aí, quem gosta de redes sociais, acompanha. Ela é uma supergigante vermelha, que ela é muito maior que o Sol. E ela está na fase final da sua vida. Esta estrelona aí compõe o ombro da famosa constelação de Órion, que a gente já havia falado, onde ficam as Três Marias e ela pode ser facilmente encontrada a olho nu. É a mais vermelha dessa região no céu e ela possui cerca de 11 massas solares. E como assim ela varia? Né? Porque o diâmetro dela varia. Ela pulsa, essa estrela pulsa. Ela diminui e aumenta de tamanho com partes da sua superfície indo e vindo. E nem sempre é de forma uniforme. Então, ela faz seu brilho perceptível aqui da Terra variar bastante. E por conta dessa superfície toda irregular e pulsante, e também por outros motivos de variação do seu brilho, ela é classificada como estrela variável. Mas o que realmente tem feito gerar esse alvoroço todo, né? O que seria isso? É que quando a gente sabe, né, que quando a estrela está bem no finzinho da sua vida, estrelas tão massivas quanto ela vivem muito menos tempo que o Sol. Porque seu combustível interior ele se esgota muito mais rápido. E sem essa energia extra, a estrela ela não consegue aguentar a pressão de suas camadas, que são bem pesadas. Então, Betelgeuse, ela tem cerca de 8,5 milhões de anos de vida. Pode até parecer muito, né? Mas o nosso Sol tem 4,5 bilhões. E não está nem na metade de sua longitude, viu? Nos próximos meses, essa estrela começou a mostrar um comportamento bem diferente. Ela, que era uma das estrelas mais brilhantes do Sol, ela vem perdendo posto de forma quase constante. Então, no primeiro semestre de 2020, já poderiam observar uma queda de 25% do brilho em relação a alguns anos atrás. E isso é muito. E é a primeira vez na história que ela mostra esse apagamento repentino. Juntando com os fatores que a Betelgeuse ela está moribunda, que é por cálculos e modelos de evolução estelar, com o fato desse estranho comportamento dela nos últimos meses, as pessoas começaram a especular isso. Será o fim da vida dela? Se for, a gente vai ver esse espetáculo no céu. Ela é candidata a virar uma linda supernova, que vai durar entre semanas e meses no céu. E ela poderá ser vista até mesmo durante o dia. A expectativa é que ela fique tão brilhante quanto a lua cheia. E a última supernova que teve, disso, aconteceu por volta dos anos 1000. E ela foi registrada por diversos povos antigos, que viram nessa época, né? Dizem que essa supernova durou 23 dias, que podia ser vista de dia e podia ser vista de noite, durante o dia e por mais 2 anos durante a noite. E que restou aquele evento foi a famosa nebulosa do Caranguejo. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas, além de bonito, né, toda essa emoção aí no céu, supernovas são extremamente importantes.
pois a explosão é capaz de criar e espalhar elementos químicos pesados que foram formados no interior das estrelas. Com o surgimento de mais gerações de estrelas massivas, novas explosões, a nossa galáxia ela vai cada vez mais se enriquecer, quimicamente falando. Em algum momento foi crucial para que a nossa vida surgisse. Todos os elementos do nosso corpo são formados e espalhados em algum momento por supernovas. Como disse o grande astrônomo, né, aí, Carl Sagan, a gente é poeira de estrelas. Então, se realmente pudermos testemunhar a morte de Betelgeuse, a gente vai ser muito sortudo. Porque pelos cálculos, né, ela pode morrer agora ou só daqui a uns 100 mil anos. Então, é dois extremos, né? O que é um sopro, mas é um sopro na escala de tempo das estrelas, viu? Aliás, ela também já pode estar morta. Como está a cerca de 640 por aí anos-luz de nós, se virmos a explosão dela acontecer hoje, na verdade, ela já teria morrido há 642 anos. Essa é só mais uma curiosidade que eu achei importante trazer para vocês e, no meu ver, é muito interessante. Então, eu espero, vou dizer mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Marcelo, você quer falar alguma coisa para finalizar? Pronto, a gente agradece, né, a presença de vocês por estar aqui até esse horário, né, se disponibilizar para ouvir a gente, né, nessa empreitada, né, de preparação para a OBA. Agradeço a presença de vocês, né, e quero dizer que a frequência ela já está disponível, eu coloquei aí no chat, aí vocês podem acessar esse link para fazer o preenchimento, tá certo? Então, mais uma vez, obrigado, e até a próxima, né?